Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é a Aline Laredo, sou professora de Direito do Trabalho, advogada, especialista na área e criadora do método Cafeína Jurídica. Vamos resolver aqui a questão do doméstico. Muitos colegas advogados me perguntando, Aline, o doméstico, como é que fica? Então, vou ajudar aqui os colegas advogados a conseguir dar uma orientação para o seu cliente que é empregador doméstico. Inicialmente, a gente tem que explicar para o nosso cliente empregador doméstico qual é o panorama, tudo que está acontecendo. Por quê? O que eu estou vendo? Muitas vezes as pessoas veem as notícias nos jornais, nos meios de comunicação, no Facebook, no Instagram, mas quando chega em casa, quando chega o problema na nossa casa, é aí que a pessoa leva um susto, né? Então a primeira resposta que eu recebo é: tá, mas eu vou pagar para a pessoa ficar em casa? Então, esse pagar para ficar em casa é uma das opções que o empregador doméstico tem, que se chama licença remunerada. Eu já fiz um vídeo, já deixei aqui para vocês, está lá no meu YouTube, no canal do Cafeína Jurídica, e está lá no canal do Cafeinados no Telegram também, passo a passo como que eu fiz com a pessoa que trabalha comigo na minha casa. E eu vou dar aqui algumas opções que os colegas advogados podem sim propor para os seus clientes empregadores domésticos. Inclusive eu fiz aqui até uma listinha, ó. Vai aparecer meio invertido, que eu estou usando a câmera frontal aqui do telefone, mas depois eu vou deixar um print no final do vídeo para vocês. Então, inicialmente, você pode começar com uma licença remunerada, que foi no começo da loucura total da pandemia e o perigo do empregado doméstico utilizar o transporte público. Eu achei mais seguro para a família dela e para a minha família que ela ficasse em licença remunerada. Então, ficar em licença remunerada é ficar em casa recebendo de forma integral. Sim, tem prejuízo para todos os lados, mas o objetivo é a manutenção do emprego. E sempre, gente, explicando o panorama geral, que a crise é econômica, que a crise é de saúde, que vai ter muita demissão, que vai ter muita rescisão e que a gente tem que tentar olhar por aqueles que são menores do que nós, né? Então, se você pode economicamente ainda manter o vínculo com seu empregado doméstico, mantenha. Eu vou te dar aqui algumas opções que você pode propor para o seu cliente. Então, inicialmente, uma licença remunerada, que foi aqueles 4, 5, às vezes até 7 dias que ninguém sabia direito o que fazer. Aí depois veio a medida provisória 927, que ela trouxe o quê? A possibilidade de fazer o adiantamento de férias. Aline, eu posso aplicar isso para o meu doméstico? Pode, pelo menos não veio nenhuma restrição expressa na medida provisória e agora já no final, na comunicação dos acordos, nós vimos que foi possível comunicar o do doméstico. Então, pera lá, eu deixei ele em licença remunerada alguns dias, que é o ficar em casa recebendo de forma integral, ok. Depois eu consegui adiantar férias. Posso dar férias mesmo para quem tinha acabado de começar? Para quem ainda não tinha completado aqueles primeiros 12 meses de trabalho? Pode. Foi exatamente esse o objetivo da flexibilização da regra trabalhista para atender à manutenção desse vínculo. O objetivo é deixar a pessoa empregada, para evitar rescisão, para evitar demissão. Então, pode dar esse adiantamento de férias, sim, mesmo para quem não tinha período aquisitivo, tá? E como é que fica o pagamento? A regra é que a pessoa tem que sair de férias e tem que receber o valor daquele mês em forma de adiantamento até 2 dias antes. Então, a medida provisória também flexibilizou isso. Ou seja, você pode colocar o seu empregado doméstico em férias, mesmo sem o período aquisitivo, e o valor daquele adiantamento vai poder ser pago junto com o próximo quinto dia útil, junto com a próxima folha. E o terço constitucional, Aline? A medida provisória permitiu que fosse pago junto com o 13º salário, em dezembro. Agora, na prática, eu gosto muito de trazer para a prática, o que é muito importante aqui? Que você explique ao seu empregado doméstico isso. Eu tenho recebido muito questionamento de advogados de reclamantes, onde os clientes estão questionando. Doutor, a minha empregadora, a patroa lá, disse que era para eu ficar em casa, mas disse que minhas férias só vai pagar depois. Pode isso? Então, gente, como foi uma flexibilização, uma mudança de uma coisa que era uma regra geral, explique com cuidado. Não adianta simplesmente mandar por WhatsApp o texto da medida provisória. Elas são de uma leitura complexa.
Até para a gente que tem anos e anos aí de carreira, foi difícil entender essas medidas provisórias. Então, vai ser difícil também para o teu colaborador entender. Então, você que é o advogado desse empregador doméstico, já dá uma mastigadinha, já entrega tudo mastigadinho, que é para ele conversar com o colaborador dele. Essa conversa, esse entendimento é muito importante para que as duas partes tenham calma e tenham certeza que a gente está utilizando pelo menos o mínimo de segurança jurídica ainda existente. Tá, aí depois disso, as férias já estão acabando. O que eu posso fazer? Eu posso utilizar o benefício da medida provisória 936 para suspender o contrato de trabalho para o meu doméstico? Pode, a resposta é positiva. Então, acabou o período de férias, você pode pegar e fazer um acordo individual com seu empregado doméstico. Aqui a gente não vou falar aqui sobre inconstitucionalidades e liminares, não. Tá? Vamos falar aqui de regra geral. Isso aí vai ficar para um outro vídeo, um outro comentário. Então, a gente pega e vai fazer o quê? A suspensão desse contrato de trabalho por quanto tempo, Aline? Por até 60 dias. Como que eu faço isso? Eu deixei um PDF com o passo a passo de como fazer a comunicação ao Ministério da Economia, tanto do empregador que é um CNPJ, quanto do empregador que é um CPF, ou seja, o empregador doméstico, tá? Fiquei até assustada que a comunicação do empregador doméstico dentro do MTE, que é o site que está recebendo as informações, é até bem simples do empregado doméstico, tá? Você recebe, coloca as informações, pode já colocar os dados da conta bancária. Quem é que vai fazer esse pagamento? Esse dinheiro é da União. Ah, é o empregador que vai pagar? Não, o empregador vai afastar o empregado doméstico sem pagar nada de salário por até 60 dias e quem vai fazer esse pagamento é a União. Como? Através do sistema do seguro-desemprego. Não é um seguro-desemprego. Não afeta em nada a segurança do empregado para posteriormente ele receber o seguro-desemprego. Não precisa cumprir os requisitos do seguro-desemprego, nada disso. O programa, que chama-se Benefício Emergencial para Manutenção de Emprego e Renda, ele apenas utiliza o sistema, tá? O esqueleto do seguro-desemprego, mas ele não é entendido como recebimento de um seguro-desemprego. Então, é possível para o empregador doméstico e você pode fazer um acordo individual ali. Eu oriento que faça lá no Telegram, no grupo Cafeinados. Eu também deixei modelos em Word. É só baixar, colocar, editar, botar seu nome do seu empregado e fazer com que ele assine. Ali ele não está vindo mais na minha casa. Tenta fazer por WhatsApp, que ele leia e te dê pelo menos uma mensagem ali dizendo lido, aceito. E depois, numa eventual retorno, ele faz aquilo ali por escrito, tá? Mas o importante é que aquilo seja comunicado ao Ministério da Economia através desse passo a passo que eu também deixei lá, que ele seja comunicado em até 10 dias, tá? Então você faz o acordo com o seu empregado doméstico, diz, olha, a partir de agora você vai entrar em suspensão de contrato de trabalho e você vai receber através do benefício que foi dado pelo governo. E qual é o valor que esse empregado doméstico vai receber? Integral? Não, ele vai receber como se ele estivesse recebendo uma parcela do seguro-desemprego. E o seguro-desemprego, para ali a faixa de quem está ali no salário mínimo, é 80% desse valor. Então, a gente tem que pegar a tabela oficial do seguro-desemprego, ver qual é a faixa salarial que o meu empregado se enquadra, são 3 faixas salariais lá na tabela, e você faz o cálculo ali, pelo menos para dar uma simulação para o teu empregado, né? Porque depois ele vai ficar em dúvida. Ué, falou que ia suspender, falou que ia me pagar, mas não é tudo? Então, todas essas questões, amigos, conversem, expliquem. O pior caos é o da desinformação. É você não saber se pode, se não pode, o que está acontecendo, tá? Então, fica aí essa contribuição. Eu, inclusive, fiz aqui o passo a passo, ó. Primeiro a licença remunerada, que é da MP, que é da Lei 13.979, depois o adiantamento dos férias, que é da MP 927, e depois a suspensão do contrato de trabalho pela 936. Por que essas medidas? É apenas uma sugestão para a gente evitar a rescisão de contratos de trabalho dos empregados domésticos. Mas isso daqui é apenas um vídeo pedagógico, não tenho interesse de falar tudo o que envolve esse assunto é complexo. Todo caso concreto necessita da análise de um profissional. Mas fica aqui a dica para os colegas advogados que estão tendo dificuldade de atuar nessa seara do trabalhista empregador doméstico. Valeu, um beijão!